Herói de tantas lutas, desde os tempos em que se apoderou do fogo e deu início à forja dos artefatos de guerra, carregou indefinidamente a pedra grande até o topo da montanha. Peregrinou pelos desertos levando mensagens cifradas. Cuidou das feridas dos leprosos. Perdeu-se na guerra. Despiu-se na frente dos bispos e foi cuidar dos passarinhos. Com seu arco e flecha, honrou seus antepassados. Vingou a morte de uma mulher violentada. Apagou fogos impossíveis. Morreu dentro de uma bomba em nome de seu Deus. Junto com seu bando fez a vingança desejada. E não chorou na véspera de ser enforcado. Salvou a vida do bebê abandonado na lata do lixo. Fez canções de liberdade para o mundo inteiro ouvir. Ficou preso num porão e foi torturado sem delatar seus companheiros. Descobriu a cura da tuberculose. Inventou a lâmpada. Desenhou um grito para sempre. Não atirou na criança destemida. Hoje anda pelas ruas com seu cobertor alado, disfarçado de mortal. Eu tinha postado isso? Não postou não, né? Não sei, esse aqui eu achei foda pra caramba esse texto, bicho. Eu li. E aí, ô, seu Lucas Magalhães, você apresentou uma guilhotina de informações sobre o herói, e agora, se o nosso herói deixa de ser semideus e torna-se humano? Nós temos um herói aqui? Temos vários. Temos vários. Nós temos heróis, temos anti-heróis e temos vilões. Então cai justamente no que eu estava falando. O herói nem sempre é herói. Você encontra um personagem que a gente vai, assim, não é um personagem, são vários personagens de quem ela fala. Cada um com um feito diferente. Tantas lutas desde os tempos em que se apoderou do fogo. Está falando do ser humano. Eu identifiquei o ser humano aqui. Aí tem a parte religiosa. Peregrinou pelos desertos levando mensagens cifradas. Cuidou das feridas dos leprosos. Nesse instante eu pensei, ela está falando de Jesus. Só que teve um instante que eu pensei em quem? Robin Hood. Que Dedu apoderou-se com arco e flecha, honrou seus antepassados. Sobre o bando chorou, juntou com seu bando e fez a vingança desejada. Então, pelo menos assim, no texto dela, eu identifiquei, né, eu vejo vários personagens, várias ações para, né, vários feitos maravilhosos, sem interesse pessoal, mas que levam aos atos heróicos. Tem uma parte no texto que ficou bem marcado, que é explodir o corpo numa bomba. Que para ele, o homem-bomba é um ato de heroísmo. É um ato de heroísmo. Né? Para todos os outros que vão assistir, que vão sofrer pelo ato dele, é uma covardia, é o vilão mesmo da história. Né? Mas para ele é um ato de heroísmo. Para ele é um ele ato de está heroísmo. fazendo aquilo para ter uma recompensa heróica. Tem uma dualidade aí no texto, porque é o seguinte, todo ele é uma construção, é uma escada para chegar no último verso, no cume. Né? E o último verso desmistifica tudo o que foi construído antes. Né? Tudo que vem, né, explodiu a bomba, descobriu a cura para a tuberculose, e aí nessa hora eu fico pensando que você fala muito você enfatiza muito da falta de interesse do herói, e às vezes eu acho isso questionável, porque eu acho que pode ter interesse, sim, e os interesses os mais diversos, inclusive interesses talvez não tão, digamos, nobres,
né? Mas enfim, a cura em si, digamos, a invenção da cura não deixa de ser um ato de heroísmo pelo motivo de ter sido menos nobre do que o outro, né? Na construção do personagem você tem essa diferença. Se você pensar, personagem herói é o cara certinho, o cara é um super-homem da vida. Isso faz lembrar muito o texto do Gibran, aquele texto que ele fala da loucura, né? Que o cara fala que perde a máscara, e quando ele perde a máscara, que ele começa a viver o real mesmo, todo mundo taxa ele de louco. Então, assim, tem muito isso, esse final, né? Esse fechamento que ela deu. Que isso inclusive bate lá naquela coisa do alienista, por exemplo, do Machado, que é a mesma coisa, né? E aí? Ele o alienista é um herói? Qual o interesse maior dele? Ele ou os outros? Questionável, né? É questionável. Como tudo em Machado, questionável. você não dá pra saber. Macunaíma, do Mário de Andrade, é o quê? Um herói sem caráter. Sem nenhum caráter. Macunaíma, essa semana mesmo eu baixei o filme e assisti o filme com o Grande Hotel. Não E falei, meu... demais, mano. Eu acho que você devia ter estudado menos. Não, é chegar e falar, esse cara... O título de herói pro Macunaíma não existe. Então, mas Macunaíma é um dos maiores caras mas aí que você vai existe. questionar Mário de Andrade? Não, vou discutir, vou questionar o título. Porque esse termo anti-herói, ele não é tão velho assim. Ele não é tão velho. Ele foi criado justamente diante de tantos personagens egoístas que acabam fazendo bem para os outros. O que resume, o que define bem esse anti-herói é isso. É um cara egoísta que só pensa nele, mas que acaba fazendo bem para os outros. É que na verdade a impressão que eu tenho é que você, Luca, tá propondo o tempo todo a construção do personagem. Não, e personagens quadrados dentro de redomas. Quando na verdade eu acho que já há muito tempo, já desde o tempo no mínimo no tempo dos românticos, já isso vem perdendo, né, meu? Porque talvez esse herói que você esteja buscando, os últimos deles estejam ali entre os românticos, sabe? E aqui eu estou pensando especificamente por exemplo, no Wagner, que para compor as óperas dele pensava muito nesses heróis, sabe, impetuosos, tais, dominados, sabe, que os quadrinhos americanos têm isso. Mas já ali já começa os heróis começam a humanizar-se de tal forma que começam a apresentar a complexidade que eu acho que todo herói, hoje a gente tem que pensar o herói não mais dentro dessa coisa quadrada, dessa redoma, mas assim, apresentando as complexidades que a vida traz, que a TPM da Mulher-Aranha pode influenciar num determinado ato, que o Homem-Aranha, o Super-Homem com a sua criptonita, Mulher-Aranha não, Mulher Maravilha, desculpa. É que eu pensei, ao mesmo tempo que eu pensei na Mulher Maravilha, eu pensei no Homem-Aranha, né, com as suas dúvidas existenciais e tudo mais, né, meu? Então, posso fazer uma referência? Batman matou o Superman. Eu acho assim, o Luca é o mediador, eu entendi, por isso que eu tive dificuldade de trabalhar o tema, porque ele definiu o herói e a gente tinha que trabalhar em cima da definição dele. Que é um desafio e é legal também, né? Aquela definição quadrada do herói, e eu tive dificuldade, tanto é que eu transgredi, eu não fiz isso. E você jogou o anti-herói assim até para talvez dar uma libertada nesse gesso que é essa definição. Mas é um desafio legal também seguir uma proposta quadrada. Para nós que somos criadores, não é verdade? Então, tem que reconhecer a minha dificuldade. Mas eu entendo a proposta e eu aceitei a brincadeira e te xinguei, assim como o Gilberto xingou você. Todos nós xingamos. Eu também xinguei. Era muito quadrada, mas eu tentei me enquadrar. Eu acabei não lendo essa definição que ele Que passou. bom, que sorte a sua. Eu fiquei só com a palavra herói. E fui a partir do que eu
imaginei e senti como herói para mim. Então, eu também. vocês vão ver outra Eu coisa. também, eu tinha ficado numa dúvida, mas só que aí quando eu vi a resposta que você deu pro Thiago Bode, aí eu entendi exatamente o que você também entendeu, Su. Aí ele tá querendo dentro do... Só que aí o que acontece? Eu sofri, porque ali, eu não consigo encaixar ali, porque eu não acredito nisso. Eu também. Então aí... Mas será que foi engessado? Não, mas veja bem, mesmo assim, mesmo que o Luca tenha, eu não li também, mas pelo que ele passou agora, né, mesmo que a proposta ou a definição que ele buscou aferir para o herói, que está lá naquela definição mais clássica, de herói mais clássico, mas mesmo assim, ainda assim, a liberdade da proposta você pode se enquadrar ou contestar, ou escapar, né? Mas eu queria trazer para o texto da Eliana, que é assim, ela começa, primeiro o título dela já é sugestivo, né? O título do poema já é sugestivo, é um herói de passagem, né? E ela vai elencar todos os heróis e fatos heróicos. Ela vai elencar ali e percorrer uma série de fatos heróicos ou de heróis ou de características que demonstram aqui que esse elemento está presente a todo instante, a todo momento, faz parte da estrutura do humano, né? do caráter humano, da sociedade humana. Mas o que, na verdade, é interessante colocar é que ela é herói, logo no primeiro verso, herói de tantas lutas, desde os tempos em que se apoderou do fogo e deu início à forja dos artefatos de guerra. Então, veja bem, é interessante que ela, independente do valor moral do herói, ou se ele é anti-herói, ou se ele mudou de vilão, no texto dela, ela condiciona assim, o desenvolvimento tecnológico trouxe, um fato histórico e louvável, né? Assim, então, assim, está na categoria dos heroísmos, né? Tudo que é louvável está na categoria dos heroísmos, aqui que ela colocou. Porém, pode ter um lado oposto. E aí o que resta é heróico ou não, dependendo do ponto de vista de quem legitima. E ela vai construir o texto dela até chegar no último cara, que é um herói que está vagando pelas ruas, mas que, se a gente olhar, ele não tem nenhum feito heróico, a não ser o fato de que talvez seja heroísmo sobreviver, ou demonstrar que a sociedade que a gente vive não faz sentido, né? Onde está o feito heróico desse cara que está com o cobertor nas costas, na cidade abandonada, né? E aí, ou do ponto de vista de que talvez assim, que esse cara é herói porque ele, em tese, ele não está legitimando nada, né? Ele está simplesmente fora. Então, assim, chegamos aí vem naquela pergunta que foi, antes de você postar o herói, eu estava escrevendo um texto sobre essa coisa, né? Não sei porquê, não sei porque eu comecei a fazer um poema sobre isso, mas eu deixei para lá porque eu perdi o negócio. Nunca atrapalhou. E eu deixei para lá e não trouxe, mas era uma coisa que dizia justamente assim, que trazia esse perfil do herói, né? Do herói que tem um propósito, que esse propósito está não no interesse dele, mas no interesse de um terceiro, de que ele se transforma em arquétipo porque ele é perfeito e sofre por ser perfeito, e o único lugar dele é a solidão e a morte, né? Porque sendo perfeito não cabe na sociedade dos humanos, né? E ele tem esse lado de semideus, né? No herói clássico, né? Mas enfim, aí então eu acabei perdendo um pouco do meu raciocínio, porque no final, quando ela ela fez toda essa construção para dizer que todos esses heróis ou todos esses personagens,
estavam aqui, passaram pela existência da humanidade, fizeram atos que podem ser, conforme quem os legitima, um herói, né? E finaliza com esse cara que ela, no poema, diz assim, que hoje esse herói, esse cara, esse personagem que volta e meia percorre a humanidade todos os tempos, o tempo dele hoje é esse tempo. Nessa passagem é percorrer as ruas da cidade com um cobertor alado, né? E aí o texto dela é só para chocar mesmo, porque afinal de contas, que heroísmo há nisso? E que cobertor alado seria esse, né? Porque é uma metáfora do caramba você pensar em cobertor alado. Porque você pode interpretar ele nesse plano, em outros planos também, né? Porque como assim cobertor alado, né? Passa aí que eu acho que tem gente que não leu ainda. Essa relação, né, dele com esse. Mas eu trouxe para esse porque, assim, a interpretação do que é metafórico não pode fugir à literalidade do que está, uma certa literalidade que está no texto. Quer dizer, eu só posso interpretar o texto partindo dele mesmo, não posso inventar, certo? E aí, se eu pegar que hoje anda pelas ruas com o seu cobertor alado, então eu tenho que entender que tem alguém andando pelas ruas com um cobertor. Só que eu estou metaforizando isso, dizendo que ele é alado e que ele é um herói. Disfarçado de mortal. Disfarçado de mortal. Então, quer dizer, eu digo que o texto se refere ao sujeito que está nas ruas, a pessoa moradora de rua. Assim, eu não me permito fazer muitas viagens na minha interpretação, porque o elemento do texto não me permite. Ele já traz a metáfora dele e não me permite, pelo menos numa leitura muito rápida assim, mas me permite dizer assim, o que é esse cobertor alado. Mas eu digo que esse personagem do cobertor alado é um morador de rua. Sim, a primeira, digamos assim, é a primeira camada das possíveis interpretações, né? Tem essa primeira camada, né? Mas eu me dou justamente de pensar outras sobre outros. O herói dela aqui, né? Desde o momento que começa assim o poema, né? Um herói que nasceu com a hora que ele conseguiu se apoderar do fogo, né? E inventou os artefatos de guerra, né? Então, esse herói parece que é um herói, né? Alguma coisa superior assim, né? Que vai passando pelo tempo assim, né? E passando por todas essas situações históricas aí, né? De acontecimentos históricos, não sei o que, com várias faces, né? O heroísmo aí com várias faces, né? Durante a história, até chegar nesse, né? E que hoje está aí, né? Que essa figura do herói hoje é muito difusa, a gente não sabe o que é esse herói, né? Mas que ele está aí tá disfarçado de mortal, tá com cobertor ali pelas ruas, sei lá, vagando aí. A gente não precisa dele, né? Mas que ele tá aí, que ele pode surgir a qualquer momento, assim, novamente assim, porque o herói sei lá, é o que consegue, é aquela figura que consegue unificar, assim, interesses, não sei o quê, de um povo, de uma nação, de uma comunidade, não é? É o dedo mole desenvolvendo o produto do Romo, cara. Ele não falou bem. Então, naquele momento, o dedo mole eu entendi que ela está dizendo assim que hoje, né, a gente não consegue identificar um herói. Né? Não existe esse herói assim, por exemplo, que faça assim, que seja porque o herói tem que ser uma unanimidade de acordo com uma situação histórica, de acordo com uma comunidade, de acordo com muitos interesses assim, né? Políticos, econômicos, religiosos. É uma referência arquetípica. Então, mas quando ela choca, porque ela está trazendo essa referência arquetípica para esse tipo. Uhum.
Ou seja, que sociedade O nós arquétipo estamos? quem criou foi o Nebuchadnezzar, não é? Será? Criou, não foi. Aí eu vou lançar uma pergunta. Né? Será que ser herói não é um instante que se passa? Independente do... Voltou pra Eliana Mara no outro encontro. Deixa eu só falar Será? sobre esse texto. Tudo ligado. Deixa eu falar sobre licença, E o que eu entendi é assim, que esse herói, assim, herói não. Tantas pessoas tentaram ser heróis, entre aspas, criando coisas, inventando fogo, vacina contra a rubéola, contra não sei o que, não sei o que, não sei o que. E de que adiantou todas essas criações humanas, se no fim a gente tá nessa bosta aí, que é ficar, né, na rua, largado, um ser humano que é o foco dessas coisas todas, a melhoria... Barbárie, né? Barbárie. Não, então deixa eu só concluir. Aí um ser humano que é o objetivo desses atos heróicos de criação e tal, tá aí nessa merda com o seu cobertor, que eu também concordo com essa análise, né? Com o seu cobertor alado ali, cobertor, vagando, e ele não foi beneficiado de nada, né? Porque nós, os pobres mortais, não somos heróis em tese, né? De acordo com esse arquétipo, né? Então nós não somos. Você lembrar em outra situação. Muitos moradores de rua, eles carregam o cobertor amarrado no pescoço como se fosse a capa do herói. Será que esse cobertor alado, assim, pelo menos eu vejo essa referência. Do cara na rua que tá com aquele cobertor amarrado no pescoço. As asas. As asas, a capa. Capas são asas. Do herói, né? São as asas do herói. Quando ele não tem mesmo propriamente asas no seu personagem característico. O herói lutando pela sobrevivência. Eu acho que é o teor imagético que ela tentou dar foi esse mesmo, né? Do cobertor como uma capa do super-herói. Eu acho, na minha opinião, nesse poema que ela coloca o universo de tudo que acontece, que aconteceu, que vai acontecer no mundo. Então ela coloca aqui santos, coloca aqui heróis, ela coloca aqui inventores. E a gente fala que e talvez esse cobertor lá embaixo seja o caso de se explicar como é que tem o extremo lá em cima e tem aquele extremo o outro, né? Então a gente se lembra, por exemplo, dos heróis que dizem sido heróis, foram à Lua, conquistaram a Lua. E porque o homem conquista a Lua e não conquista a Terra, ele tem a Terra à sua disposição para viver na Terra, e ele vai lá conquistar a Lua. E eu acho que esse contraste, esse cobertor aí é o contraste de tudo que foi inventado, que o Thomas Edison que inventou a lâmpada, né? O que inventou a cura da tuberculose. Ela fala aqui de santo, ela fala aqui do Francisco de Assis, quando ela fala que se desnudou diante dos bispos e foi cuidar dos passarinhos, né? Então a gente vê que ela fala de um elenco de coisas boas e no final ela coloca o cobertor para dizer por que é assim, né? Por que o homem que tem a terra vai lá na lua e esquece a terra, esquece os humanos? Então, esse contraste, esse início e o fim, é para jogar, pensar por que a coisa caminhou, avançou no tempo e nas ciências humanas, às vezes, o homem não tem progresso. Não. Ele faz tantas coisas maravilhosas e ao mesmo tempo consegue brilhar, tratar mal o irmão, né? Porque o cara está com o cobertor na rua, aquele ali não é da minha turma. Né? Então eu acho que é esse contraste da coisa de jogar até no ponto que ela para, no ponto que está o homem perambulando por aí. Né? Eu acho que é isso. Gente, só para falar, a gente já gastou com o texto da Eliana, acho que no mínimo uns 35 minutos. Seria, acho que, interessante se a gente pudesse. Nossa, eu queria falar rapidinho. Eliana, valeu, obrigado, hein? Parabéns. Beijo, Eliana. Beijo, Eliana. Alguém mais vai mandar beijo para ela?
Beijo, Eliana. Grande poema. Beijos. Beijos, Li. Provocador.